Ação realizada com recursos oriundos da Lei Federal número 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura de Maringá, Secretaria Municipal de Cultura de Maringá. Escrita de histórias ficcionais por adolescentes, por Josi Guerreiro. Olá, eu sou Josi Guerreiro e essa é a terceira aula do Escrita Ficcional por Adolescentes. E você acompanhou as outras duas aulas? O que você está achando? Ajudou na sua escrita? Comenta aí embaixo, não deixa de curtir e comentar o que você está achando dessas aulas. A aula de hoje é a aula 3, pensando no ambiente da sua história. Você já criou seus personagens? Já sabe como você quer esse personagem? Qual que é o objetivo dele? Qual que é a rede de apoio desse personagem? E agora vai pensar no ambiente dessa história. Onde essa história vai se passar? Ela vai se passar aqui mesmo na cidade que você mora? Ela vai se passar em outro mundo, em um mundo completamente diferente do nosso? Mundo novo? Ela vai se passar no passado ou no futuro? Bom, é importante você se perguntar onde essa história vai se passar. Por quê? Porque você precisa conhecer. Por exemplo, se eu for escrever sobre uma história em Londres, eu nunca fui para Londres, então eu vou ter que pesquisar muito para escrever uma história. Já o meu livro Projeto Escher se passa aqui em Maringá, então é muito fácil criar as ambientações. Tem cenas que se passam na UEM, tem cenas que se passam no centro, perto da catedral, tem cenas que se passam no Willie Davis, lá na feira, os personagens comendo pastel. Isso é muito legal porque as pessoas que são daqui vão se identificar. Quem não foi comer um pastelzinho já lá no Willie Davis? Quem não andou pelas ruas aqui perto da catedral? Então gera uma identificação muito grande, porque as pessoas conhecem o lugar. Tanto uma história que nos transporta para longe, para um ambiente novo, gera esse sentimento de maravilhamento, quanto a identificação do lugar que você já conhece. Então você pode explorar esses dois lados na história. Só tem que pensar o que é mais importante para sua história: o ambiente todo novo, ou usar esse artifício de um ambiente que você já conhece, andou por ele. Mas tudo, mesmo você conhecendo um ambiente ou tendo que criar um novo, você precisa fazer muita pesquisa. Em qual época essa história vai se passar? Ela vai se passar no presente? No passado? Ela vai se passar no futuro? Por que isso é importante? Porque você tem que pensar na linguagem. Por exemplo, o adolescente há 20 anos atrás era diferente do adolescente de hoje. Os adolescentes de hoje têm TikTok, têm as redes sociais. Os adolescentes de 20 anos atrás não tinham todos esses recursos. Imagine uma história que se passa em 1800. A linguagem era diferente, as vestimentas eram diferentes, então tudo isso precisa de pesquisa. Da mesma forma que você for trabalhar com uma realidade diferente da sua. Por exemplo, eu vou escrever na minha história, tem um médico. Eu não posso fazer uma cirurgia do jeito que eu imagino que é na história. Eu tenho que pesquisar quais são os procedimentos, eu preciso saber os utensílios que ele usa na hora da cirurgia. Se o personagem meu tiver uma doença muito específica, eu preciso pesquisar sobre essa doença, o que essa doença vai interferir na história, as dificuldades que ele vai ter. Por exemplo, em Projeto Escher tem um personagem que é cadeirante, então eu tenho que sempre reforçar as dificuldades que ele tem ao se locomover, assim como o avanço da doença. Outra pergunta: qual a fatia de vida desse personagem? Por que é importante saber disso? Uma história que se passa em 2 meses, na adolescência, tem um impacto diferente de uma história que vai acompanhar o personagem, sei lá, por uma década. A fatia de vida é a parte da vida que você vai narrar desse personagem. Não precisa ser assim linear, falar que ele nasceu e tal. Você vai querer falar sobre o primeiro dia de aula dele do 2º grau. Como aconteceu esse dia. Você não precisa falar que ele nasceu em tal ano, em tal cidade, viveu com a avó, não, porque você vai chegar direto naquele ponto a partir do momento que a vida dele vai mudar. Então a fatia de vida é onde inicia a história e onde termina. A história vai se passar em 24 horas,
A história vai se passar em uma semana? A história vai se passar em 3 meses? Então, tem que pensar, porque tudo isso influencia o ritmo que essa história vai ter, se vai ter uma urgência maior, ou se vai ser uma história mais tranquila, mais linear. Outra coisa muito importante numa história é você ter conhecimento necessário quando você vai falar de um certo assunto. Por exemplo, personagens que têm raça diferente da sua, isso embute em dificuldades, em situações que às vezes você não passou por aquilo. Você tem que compreender essas diferenças, dificuldades que esse personagem passa. Personagem que é de um sexo diferente ou de um gênero diferente. Essas pessoas passam por situações a gente não passa. Por exemplo, uma pessoa que é transgênero, qual banheiro ela vai usar? Se ela usar o banheiro do gênero que ela se identifica, pode haver algum problema, algum conflito com outra pessoa. Se ela usar o gênero que ela nasceu, mas ela não se identifica mais, ela pode se sentir constrangida com as outras pessoas que estiverem no banheiro. Então são situações que a gente não passa, mas a gente deve ter um olhar muito sensível para essas pessoas que passam. E se a gente escolheu ter um personagem com essas características, a gente deve ter muito respeito e muita pesquisa. Converse com pessoas, vê relatos na internet, pesquisa, que tenho certeza que a sua história vai ser muito mais rica e muito mais responsável com esses personagens. Sempre se lembre da identificação, ok? Outra coisa que a gente tem que pesquisar muito é sobre profissões. Como eu dei o exemplo do médico, de tudo que ele usa durante uma cirurgia, as técnicas, tá certo que você não vai precisar fazer, sei lá, 5 anos de medicina, mas você tem que fazer uma pesquisa bem clara para não cometer erros muito simplórios de uma coisa que uma pesquisa, uma busca no Google ajudaria você. Como eu disse, antigamente era muito mais difícil escrever porque a internet estava nascendo. Agora a gente tem um monte de ferramentas na mão para pesquisar, para estudar e para transformar nossa história e deixar cada vez mais rica. Então use esses recursos, pergunte, pesquise, ok? Tem uma frase muito legal que diz que para escrever um livro a gente lê uma biblioteca. E isso é muito verdade. Então, na hora de você escrever, quanto mais você pesquisar, mais você souber sobre os assuntos que você está abordando, mais rica ficará essa história. Então, bora pesquisar para escrever. Então é isso. Essa foi a terceira aula pesquisando o ambiente da sua história. Te ajudou na pesquisa em pensar como vai ser a ambientação? Deixa um comentário aqui para mim se você gostou dessa aula e se está ansioso pelas próximas. Então, até mais! Ação realizada com recursos do Prêmio Bolsa de Pesquisa e Fazer Artístico-Cultural, da Lei Aldir Blanc, concurso 08/2021.